Eu quero aproveitar esse domingão de chuva para fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço com vocês aqui, que é dividir o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo com vocês. Para a gente poder, inclusive, ter algumas recomendações. Aí, se você tiver recomendação de séries ou de livros, pode deixar no comentário. Então, para começar, eu tenho visto uma série agora bem interessante, bem perturbadora, na verdade, né? Incômoda, ela chega a ser insuportável, às vezes, a tensão que vai construindo. É uma série dirigida pelo Alfonso Cuarón e se chama Disclaimer. É uma série da Apple TV e que tem interpretando a protagonista a Cate Blanchett. A história se trata de um senhor chamado Stephen, interpretado pelo Kevin Kline, que resolve publicar um livro contando a história da morte do filho dele. E aí essa história é uma história verídica, mas ele transforma num romance, né? Ele romanceia a história e envolve a personagem da Cate Blanchett. E o que acontece é que ele vai usando essa história para destruir a carreira e a reputação da Cate Blanchett. A segunda história envolvendo essa atriz que eu assisti nesse ano passado, que se trata do cancelamento, né? Tem um outro filme chamado Tar, que conta a história de uma maestrina, uma regente, que começa a surgir histórias do passado dela, histórias bastante tenebrosas, e isso vai levando a uma onda de cancelamento público da personagem. Então, nessas duas histórias, há um paralelo em relação a esse processo, né? Mas nessa série, Disclaimer, é sufocante o negócio. A história vai tendo um crescendo de modo que você vai ficando meio que, sufocado porque ela não tem voz. Tudo se volta contra ela e ela simplesmente não consegue contar a história. Não terminou a série ainda, está quase no final, faltam 2 episódios, se não me engano, mas é bem interessante e eu posso dizer que a Apple TV tem algumas das melhores séries da atualidade. Então, assim, vale conferir essa série, é muito bem construída. A narração, assim, o modo como o texto é produzido, né, o texto da narração da história, é excepcional, é excelente mesmo, é de arrepiar. E aí tem uma outra série da Apple TV que a gente está acompanhando também, que é Slow Horses. E é uma série que se trata de uma divisão do M5, que é o Serviço de Inteligência britânico. E essa divisão é a divisão dos rejeitados, né? É daqueles agentes que fizeram alguma burrada em operação e aí eles foram jogados para essa divisão que é dos excluídos. E é claro que eles se tornam protagonistas dessa história, né? Eles excluídos ali tendo que se virar para resolver algumas situações, alguns casos bem interessantes. Eu posso dizer que a primeira temporada foi talvez a mais envolvente, até porque tem um realismo ali que acaba convencendo bastante, que vai desaparecendo na segunda temporada e na terceira temporada. Essa quarta, eles tentam retomar esse realismo, embora aqui tenha sido um pouco mais lento pra gente para acompanhar a série, né? Não tem sido tão envolvente assim quanto já foi no passado. Mas é bem interessante, tem o Gary Oldman atuando ali, ele tá fenomenal no papel desse chefe dessa divisão aí, então é bem legal essa série também para quem curte série de espionagem, né? Então essas são as duas séries que a gente tá acompanhando, e na Netflix a gente tem assistido Casamento às Cegas. Então, assim, quem conhece, é um reality show que se trata de casais, pessoas que se conhecem sem se ver, então eles ficam em cabines conversando só pela voz, e eles têm que, até o final do experimento, decidir se vão se casar ou não. Então, assim, é bem interessante para você ver como as relações são complicadas e como a falta de comunicação e como, sabe, as expectativas são geradas e as frustrações. Então, é bem interessante para ter uma dinâmica aí dessas relações, né? E eu tô vendo também uma outra série coreana sobre culinária, que está bem legal também. É uma série que eles pegaram os top chefes da Coreia e estão fazendo vários desafios. Eu acho que já acabou, se não me engano, mas eu estou um pouco atrasado, então tem sido bem legal também você ver esse embate, né? Tipo Masterchef, assim, mais coreano. E é super produção, né? Então, assim, são provas, mega provas, tá bem interessante. Tenho visto isso. E aí, em relação à leitura, eu quero falar aqui também o que estou lendo para vocês, começando por esse livro aqui, que é do David Hume, que é um filósofo britânico do século XVIII, e o título é Diálogos e História Natural da Religião. Eu conheci esse texto aqui fazendo um curso sobre ceticismo, recentemente. Estava fazendo o curso e esse é um dos materiais que foi utilizado ali para compreender a posição cética do David Hume. O Diálogos se trata de um diálogo num formato meio platônico, embora tenha os personagens sejam mais atuantes ali, e eles vão questionando a religião e Deus, né? O David Hume, ele não era assumidamente ateu, embora haja muitas suspeitas de que ele realmente era. E esse texto aqui vai indicando talvez qual era a posição dele em relação ao ateísmo. E foi interessante nesse curso, né, porque eu estudei o Hume na universidade, tive vários cursos sobre ele lá. Eu achava um autor interessante, mas eu nunca me dediquei para conhecer a obra dele com profundidade. Eu li vários textos, né, li algumas coisas dele, mas nunca foi um autor de predileção. Mas lendo esse texto aqui, esses diálogos, me interessou bastante pelo estilo dele, o modo
como ele escreve muito bem, ele é um grande autor filosófico. Eu tenho uma coleção enorme aqui de livros sobre ateísmo e eu não conhecia esse texto, então me interessou, comprei esse texto e aí eu já aproveitei e comprei outros do David Hume, que eu vou ler na sequência, que um deles é esse aqui, que é o mais famoso dele, né, que é o Tratado sobre a Natureza Humana, é um texto bem famoso, no qual ele vai apresentar as teses céticas dele e a contestação, né, sobre a possibilidade de um conhecimento indubitável científico. Ele questiona a relação causa e efeito, né, ele diz ali que a gente estabelece relação pela força do hábito, é um texto bem interessante, e tem esse outro aqui que é uma investigação sobre o entendimento humano, é um texto bem famoso também, e que vem na sequência do tratado, e é a posição mais bem acabada dele. Então talvez eu comece lendo isso aqui, que é mais curtinho, e que tem a posição, como eu falei, mais bem elaborada do David Hume. Mas me interessou muito a posição de ceticismo moderado dele, né? Nesse curso falava bastante sobre David Hume, e ele tem uma posição de duvidar de certos dogmas ou certos postulados filosóficos ou científicos, ao mesmo tempo em que a gente continua vivendo a vida cotidiana sem grandes transtornos, né? Ele não é tão radical assim quanto são os céticos pirrônicos, por exemplo, da Grécia Antiga. Então, tenho lido isso, mas eu sempre leio muita coisa juntos, sempre leio muitos textos juntos, eu vou alternando, né? Então, assim, alguns livros eu leio rapidamente, outros demoram mais, então eu vou dividir com vocês outros textos que eu estou lendo. Um deles já falei aqui recentemente, que é esse aqui do Yascha Mounk, que é a armadilha identitária, The Identity Trap, no qual ele fala sobre a proliferação das ideias identitárias, como tomam as universidades dos Estados Unidos, depois como se espalham pelas redes sociais e passam a se tornar um discurso dominante, e os questionamentos que o Yascha Mounk faz em relação a como isso impacta certas pautas tradicionais da esquerda. Eu falei muito sobre isso ao longo dos últimos meses, né? Então é um tema bastante frequente aqui no canal. Eu li bastante no começo, mas agora já perdi um pouco o interesse. Mas é um texto bem interessante para compreender como se deu essa conquista desses espaços de debate público por essas pautas identitárias. É bem interessante para quem quiser compreender um pouco melhor. É claro que fala do cenário norte-americano, mas dá para traçar muitos paralelos em relação também ao Brasil, porque também foi sequestrado por essas pautas, de modo que hoje em dia, se você contesta essas pautas, você é acusado das piores coisas que você possa imaginar. E além disso, estou lendo também, que foi resultado de outro curso que eu fiz recentemente, que era um curso sobre a moral na política. E aí é um livro do John Locke, que é um outro filósofo também britânico, esse aqui do século XVII, que é um dos pais do liberalismo, e eu estou lendo aqui o segundo tratado sobre governo, que é um texto fundamental, né, da filosofia política, um texto fundamental para compreender a visão liberal, né. Então eu comecei a ler por causa desse curso, eu li um trecho que era recomendado para leitura durante o curso, mas estou continuando lendo pouco a pouco aqui. Não é um texto muito fácil, não. A escrita do John Locke ela é bem rebuscada, ainda mais quando você lê em inglês, né, que tem termos ali que são termos mais arcaicos, que já caíram em desuso, então não é um texto muito simples de ler, não. Talvez em português seja mais simples para conseguir compreender. E aí tem esse texto aqui também que eu estou lendo, que é do Jared Diamond, que se chama Armas, Germes e Aço, que ele traça uma tese sobre como teria sido, ou como não, por que certas civilizações dominaram outras civilizações, e aqui você pode imaginar, né, armas, germes e aço, você já pode imaginar que a tese dele tem a ver com isso, né? Que civilizações que conseguiram certas conquistas tecnológicas, ou mesmo, nesse caso, germes, né, conseguiram ter uma vantagem tremenda em relação a outros povos, e isso permitiu com que esses povos dominassem os outros. Então, assim, foi força do acaso, certas regiões tinham mais recursos naturais que permitiram com que essas civilizações prosperassem e se desenvolvessem mais rapidamente, e isso em relação a outros povos que estavam mais atrasados tecnologicamente, deu uma vantagem tremenda para esses povos de modo a permitir essa conquista, né? É bem interessante o texto, é uma tese bem instigante, foi um best-seller e já é um clássico na compreensão desses fenômenos. Além disso, comecei a ler recentemente também esse livro aqui do Kolakowski, que é um autor polonês, e que se chama As Principais Correntes do Marxismo. Eu não sei se tem em português, talvez tenha, mas esse aqui é a obra completa, né? São 3 volumes, e aqui ele vai passando tanto os antecedentes do marxismo, quanto a obra do Marx e depois os sucessores do Marx, né, autores marxistas que vêm na inspiração do Marx, e aqui fala das vertentes principais do marxismo, né, como já falei várias vezes aqui, há várias vertentes, há vários modos de interpretar o Marx, há divergências sobre como entender a obra do Marx. O Kolakowski não é um autor marxista, embora ele tenha sido marxista na juventude, ele era um crítico do marxismo, mas essa obra é considerada uma das mais honestas, embora seja crítica.
Então, assim, tem muitos autores aqui que eu já li no meio dessa obra aqui, né, autores marxistas que eu já li em outros momentos, e talvez eu tenha que voltar para esses autores para ver e comparar até que ponto que a crítica do Kolakowski é robusta de fato em relação a essas obras. Há alguns trechos que talvez eu pule, porque são autores poloneses marxistas que já não são relevantes mais no debate público, no debate político, né? Então talvez não faça muito sentido se debruçar sobre esses autores que não são canônicos no marxismo internacional. Mas ele aborda aqui as principais correntes de fato, e é um texto bem extenso, e aqui eu vou lendo pouco a pouco, né? Não tenho pressa nesse texto aqui, vou lendo pouco a pouco e vou tentando buscar aí as outras referências para poder ler os autores originais e a crítica do Kolakowski, né? Além disso, estou lendo também esse aqui, que é um quadrinho, é bem interessante, que é do Paul Preston, que é a Guerra Civil Espanhola. É um quadrinho teórico, na verdade, né? É uma obra teórica do Paul Preston que foi convertida para quadrinho, os antecedentes, o que aconteceu na guerra e um pouquinho do que aconteceu depois. E aí a tomada, né, do poder pelo Franco, o modo como ele foi conquistando os territórios, toda a divergência que havia durante a Segunda República. E esse é um tópico quente na Espanha, né? Assim, há muitas divisões em relação a isso, há muitas correntes de interpretação sobre a Guerra Civil Espanhola aqui, a Segunda República. Então é um texto bem legal também, o quadrinho é bem bonito. E também estou agora estudando, né, esse álbum aqui de piano, que se chama a coleção de piano francesa, que tem algumas peças de autores franceses bem famosas, né? Tipo Debussy, o Fauré, o Ravel e o Satie, além de outros compositores. Eu nunca fui muito grande fã de tocar peças de compositores franceses, sempre achei que eram peças meio etéreas, né? Meio, sabe, sei lá, meio impressionistas. Não que eu não curto impressionismo, eu até gosto na obra de arte, né? Mas me pareciam obras muito soltas, assim, não sei, eu não conseguia adentrar a vibe desses compositores franceses. E agora eu estou fascinado, estou assim, encantado, estou estudando algumas peças do Debussy, estou estudando algumas peças aqui do Fauré, e estou curtindo bastante, e é assim, é uma delícia, é quase como se estivesse tocando uma nuvem, assim, você está tocando a nuvem, assim, aquela coisa meio, sabe, impressionista mesmo, assim. É bem deslumbrante tocar essas peças. Eu estou fazendo agora um curso que é da Tone Base, que é um curso que é uma plataforma de curso de piano. Meio que voltei a estudar piano, né? Porque eu estudei vários anos no passado, depois parei, e eu acho que eu meio que estagnei aqui, na questão da interpretação principalmente, né? Então, assim, como fazer algumas sutilezas no toque. Eu estou fazendo esse curso agora da Tone Base, e tem umas aulas sobre Debussy ali que são emocionantes, na verdade. O cara é muito bom, e ele traz toda essa sensibilidade. Então, só o fato de você ver um cara, né, um profissional, um pianista profissional, explicando o método dele, de como ele interpreta aquela peça, de como ele, sabe, extrai sentimentos daquela peça, só aquilo ali já é muito emocionante mesmo. Então tem sido muito gostoso estudar essas peças e é isso. Isso aqui é o que estou lendo, é o que estou assistindo agora nesse momento, é o que estou fazendo. E eu quero recomendação de vocês, né? Podem deixar no comentário aqui séries que vocês viram recentemente que curtiram, ou livros que vocês leram. Pode deixar no comentário aqui para eu poder conferir. Eu tenho visto muita série junto com a Caroline aqui, então a gente está procurando ativamente material para o futuro. Pode deixar no comentário sua recomendação, o que você curtiu, por que você curtiu também. Deixa aqui no comentário. Um forte abraço para ti. Aproveite seu domingo, um forte abraço e até mais. Tchau!